Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa nova série Montando um Aquário de Enguias e Moreias de Água Doce. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai voltar lá na loja Aquário Monster Shop, onde a gente está montando esse aquário, porque hoje a gente vai começar a fazer o plantio desse aquário e vai começar a também vai encher de água, começar a regular os parâmetros e tal, para deixar tudo rodando para começar a colocar os primeiros peixes, pessoal. E sim, é um aquário de enguias, peixe jumbo, mas a gente vai fazer um aquário plantado, e um aquário plantado bonito, não é um aquário plantado feio não. A gente montou o hardscape, vai fazer o plantio, vai fazer um aquário bem diferente do convencional e que vai ficar realmente muito bonito mesmo. Vou ter a ajuda aí do Diego e do Kleber Sá, da Pocket Weaver. Diego, gerente aí da Aquário Monster Shop. Então bora lá para Aquário Monster Shop e começar a fazer o plantio desse aquário. Ansiosos? Então agora bora pro vídeo! Pessoal, vamos lá então. Bom, a gente está chegando aqui na loja Aquário Monster Shop mais uma vez, mas antes da gente começar a fazer o plantio aqui para organizar o aquário, vou fazer um breve recap aí, né? Recapitular aí o que é esse aquário, né? A gente está montando esse aquário com o objetivo de ser um aquário para enguias, que são peixes considerados jumbos. Eles têm alguns requisitos um pouco diferentes dos jumbos tradicionais que a gente conhece, mas assim, crescem e crescem muito. Então o objetivo era montar um aquário que seja tanto bonito com plantas e ao mesmo tempo para peixes grandes, peixes jumbos. Então as enguias vão ficar sensacionais, enfim, vai parecer uma coisa de outro mundo realmente, principalmente quando esse aquário estiver com as enguias, estiver com as plantas, estiver com tudo. Eu tenho certeza que vocês vão amar e vão começar a querer um aquário desse tipo, até por ser um aquário bem diferente, né? Eu gostaria de fazer um agradecimento especial, antes de mais nada, para a Aquário Monster Shop, que está fazendo se é possível de montar esse aquário, com o Diego, o gerente aqui da loja, que tem uma mão sensacional e tem ideias sensacionais para aquários como um todo, principalmente plantado. Também o Kleber Sá do canal Pocket Weaver. Inclusive vou pedir para vocês se inscreverem no canal Pocket Weaver aí, que tem conteúdos bem interessantes sobre aquarismo plantado. Vou deixar o canal dele aqui na descrição do vídeo. Toda a equipe da Aquário Monster Shop, a Jennifer, enfim. É isso aí. Muito obrigado aí, galera. E a gente vai fazer muitos conteúdos legais aqui na loja. Então bora lá agora fazer o plantio. Mas antes disso, para quem é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho lá, dar o like no vídeo e também siga a gente no Instagram, que é mans.aquarismo, e também no canal Pocket Weaver do Kleber. Bora lá então. Agora vamos começar o plantio, pessoal. A gente fez a montagem do hardscape no vídeo passado, que ficou muito legal mesmo. A gente deixou os equipamentos meio que no jeito e agora tá na hora de fazer o plantio, colocar as plantas, né? Vamos lá, a gente escolheu algumas plantas que provavelmente vão se enraizar bem. Uma parte delas não é tão sensível assim, provavelmente a gente vai conseguir resultados legais, tá? Eu vou passar aqui, enquanto vocês vão ver o plantio acontecendo, vou passar sobre algumas das plantas que a gente, na verdade vou passar sobre todas as plantas que a gente utilizou, que posição colocar elas no aquário, e pode ser uma ideia não só para o aquário de enguias, aquário que a gente está montando, mas para qualquer outro aquário que vocês forem montar. São plantas bem interessantes que a gente está usando. Parte dessas plantas que são daqui, pessoal, são da Aquaplant, a maravilhosa Aquaplant, que são aquelas plantinhas in vitro, e tem outras plantas também que não são da Aquaplant, tá? As plantas que são in vitro, elas são livres de patógenos, livres de algas, livres de caramuja, enfim, então eu sempre gosto de utilizar o máximo possível das plantas. Então vamos lá, então, enquanto vocês estão vendo o plantio aí, vamos lá então. Vou começar pelas plantas que a gente coloca entre raízes, ou cola em raízes, ou prende em raízes mesmo, com um fio de linha, enfim, ou a gente coloca em rochas. E quais são essas plantinhas que a gente está colocando aqui? Para começar, o musgo de Java, né? O Java Moss, o famoso musgo de Java, é um musgo bem bonitinho, que vocês podem deixar ele tanto meio que ralo, grudado na raiz e na rocha, vai ter um aspecto de musgo mesmo, quanto vocês podem deixar virar um bolinho assim e ter um volume. A gente está usando também o Willow Moss, que também é um musgo. Ele tem algumas folhinhas um pouquinho maiores do que do musgo de Java, e ele pode lembrar, as folhas dele lembram até meio que um pinheirinho, enfim, é uma planta bem bonita e a gente vai utilizar aí nessa mesma maneira, tá? Continuando, as Anubias Petite. As Anubias Petite, pessoal, são anubias bem pequenininhas, de folhas bem pequenininhas, e que é legal colocar entre uma raiz, entre duas raízes, entre uma raiz e uma rocha, enfim. Com a planta de rizoma a gente não enterra ela, tá? A gente só prende e o rizoma vai crescer.
Outra planta muito legal mesmo são as bucephalandras, pessoal. Bucephalandras são plantas maravilhosas, são plantas muito bonitas. Elas têm algumas variações que tem, acho que eu vou colocar as menores aqui, tem algumas que tem as folhas um pouquinho menores e tem outras que tem as folhas um pouquinho maiores. E a gente também vai utilizar aí entre a parte de baixo e também entre as raízes, dá para também grudar elas com linho, aqui fica bem bonito mesmo, e elas podem pegar um tom meio que avermelhado escuro, que fica realmente bem legal. E por fim, dentre as plantas aí de raiz e rocha, que a gente não costuma fazer o plantio delas mesmo, tá a Microsorum petite, pessoal. A Microsorum tem algumas variações, tem umas que são bem grandes, folhas bem grandes, compridas, enfim. No caso, a petite é uma Microsorum pequenininha, que são folhas menores, e que também a gente coloca, como ela é rizoma, a gente prende em algumas fendas de rochas, de raízes, enfim, e que fica bem bonitinha, ela vai crescendo e dá um volumezinho, tá? Agora vamos para as plantas de meio e fundo, pessoal, as plantas que a gente colocar mais atrás, né? Aí vocês vão ver que vai ficar bem legal atrás dessa parte das raízes, onde começa em cima, na parte da direita. Vamos falar então da Potamogeton gai, pessoal, que é uma planta bem diferenciada, né? Ela é bem legal porque é uma planta que tem folhas finas, mas são folhas bem longas, que crescem bastante. São plantas aí que dão um destaque bem legal no aquário, dão um volume, você pode fazer como se fosse um mato mais alto mesmo, fica bem legal. Algumas dessas folhas ficam levemente amareladas também, então ela cresce bastante, é uma planta que você pode colocar ela um pouco mais atrás, né? Então ela é uma planta bem legal de se colocar. Outra planta muito legal que a gente está colocando aqui é a Nymphea zanckeri, pessoal, que é uma planta sensacional. É uma planta muito bonita, as folhas são bem grandes e avermelhadas. Ela é uma planta realmente que a folha dela, a ideia é realmente dar um volume para o aquário e dar uma beleza, porque ele tem um avermelhado sensacional, surreal, um avermelhado de outro mundo, pessoal. E também uma coisa legal dessas ninféias é que elas podem ter flor, então além da folha em si, pode surgir uma flor que fica bem bonito. Agora vamos partir, pessoal, para as plantas de meio, tá? As plantas ficam mais no meio do aquário. Bom, a gente tem aqui, para começar, 4 Cryptorines. Para começar, a Cryptorinium lise, que é uma planta que tem folhas mais finas. E essas plantas, no geral, elas ficam mais no meio, porque elas não crescem muito, mas também não são tão baixas. Então elas ficam mais na parte do meio do aquário, né, pessoal? Vocês estão vendo algumas que a gente colocou, vai ficar bem legal. Além dela, tem a Cryptocoryne cordata, pessoal, que também é uma planta bem legal, bem diferente. As folhas delas são um pouquinho mais gordinhas, vamos dizer assim, um pouquinho mais puxado para o médio, e ela também pode ter flor, é uma planta realmente bem bonita. Além dela também tem a Cryptocoryne Wendy Brown, que também tem folhas entre finas e médias, elas também dão um destaque legal, assim como também a Cryptocoryne Wendite Beckett, que também tem folhas um pouco mais médias aí. E aí com essas 4 Cryptocorynes a gente vai ter plantas diferentes, mas que são relativamente parecidas, para dar um destaque aí, dar um volume principalmente no meio do aquário. E por fim, para as plantas do meio, tem também a Nubia couvifolia, pessoal. Inclusive o nome é bem diferente, né? Essa Nubia é muito bonita, ela é parecida com as Nubias tradicionais, vamos dizer assim, que elas têm as folhas um pouquinho maiores, um pouquinho mais puxadas para o médio, né? Dá um certo volume, só que ela tem alguns tracinhos nas folhas e são folhas bem bonitas mesmo. Então elas estão puxadas entre o médio e o grande, o que vai dar um volume bem legal para o meio do aquário. E por fim, pessoal, as plantas aí de frente e meio. São plantas normalmente menores que a gente coloca, e como elas não são muito grandes, não crescem muito, a gente coloca uma mais na parte da frente ou da frente para o meio do aquário, tá, pessoal? E aqui estamos colocando a Echinodorus Tanellus, pessoal, que é uma planta realmente muito bonita, muito diferente, e ela tem folhas mais fininhas e lembra grama, lembra uma graminha, então dá para colocar algumas delas e vai lembrar como se fosse uma graminha que você está colocando no aquário. Todas elas são muito legais e realmente dá um destaque bem legal no aquário. Então é isso, vocês devem estar vendo aí o resultado final aí do plantio aí. A gente fez alguns cortes para não ficar tão longo assim, tá, pessoal? E agora eu vou falar rapidamente sobre a questão da água. A gente está enchendo de água aqui esse aquário, tá? Eu vou falar agora um pouquinho sobre os parâmetros, como é que a gente vai regular os parâmetros, como é que a gente vai tocar essas plantas no começo, e também fazer um recap rápido de quais equipamentos a gente utilizou para a montagem desse aquário. A gente está enchendo de água com a água da torneira mesmo aqui diretamente, tá? A gente vai condicionar essa água. Antes disso, qual é o substrato fértil que a gente está utilizando nesse aquário, né? A gente está utilizando o substrato fértil da Pocket Weaver, tá? A gente está usando 3 substratos da Pocket Weaver. Assista um vídeo anterior que a gente mostrou como utilizar, tá? Mas tem a primeira camada de substrato, que é um substrato para dar volume, que para dar mais, deixar a camada de trás maior, sem gastar tanto. Aí tem o substrato fértil e por fim tem a Monster Sand, que é o substrato inerte. Então a gente usou 3 camadas. O substrato fértil foi
da Pocket Weaver que a gente está utilizando nesse aquário, que vai tocar a maioria dessas plantas que precisam de substrato fértil, tá? Além disso, a gente está enchendo de água agora. Na água a gente vai utilizar o Prime da Seeking para fazer aí o condicionamento de água, né? Para remover cloro, coramina, metais pesados. O pH da água aqui é levemente alcalino, então a gente vai fazer um ajuste desse pH, tá? A gente vai utilizar um ajuste, basicamente produto para fazer o ajuste de pH. E aí você tem, por exemplo, o Acid Buffer da Seeking também, que é um produto bem legal, que vai servir justamente para reduzir esse pH. Aí a gente utiliza esse redutor, desce o pH para em torno de 6.4, 6.6. Depois a gente vai utilizar algum suplemento, por exemplo, o pH Mais da Flowers, o Pure KH, outro produto que aumente a reserva alcalina do aquário para pelo menos 2 ou 3, que agora está zerada, tá? Isso também aumenta o pH, a gente usa o Acid Buffer novamente para diminuir esse pH, tá? E aí, para aumentar o GH, que são os minerais presentes na água, muito importante para os animais, para as plantas, a gente vai utilizar uma suplementação de GH também da Pocket Weaver, que é um produto específico para o aumento de GH, tá, pessoal? No aquário está entre 0 e 1 DGH e a gente vai colocar entre 3 a 4 DGH, que é um parâmetro bom, até porque as plantas que são da Aquaplant, que são in vitro, não aguentam um GH muito grande. Então a gente não vai exagerar aqui na suplementação do GH. Recapitulando, a gente vai deixar o pH em torno de 6,8, 7, o KH em torno de entre 2 a 4. Como a gente vai usar a injeção de CO2, o legal é deixar pelo menos uns 4, pelo menos, tá? Ou até um pouquinho mais do que isso. O GH em torno de 3 a 4 DGH. E é basicamente isso, tá? Os parâmetros principais aqui no aquário mais de média demanda, né, plantado, são esses principais que a gente vai cuidar aqui. E suplementação de plantas, Thiago, você não comentou nada sobre isso. A gente vai fazer sim, a gente vai usar o NPK e o macronutrientes também da Pocket Weaver, mas eu particularmente não gosto muito de suplementar, colocar elementos nos primeiros dias. Principalmente a própria Aquaplant fala que é bom esperar entre 7 a 10 dias as plantas começarem a se acostumar com o aquário e aí sim você faz a suplementação desses elementos, NPK, macronutrientes, enfim. Mas a gente vai utilizar no dia a dia esses produtos, né, para fazer a suplementação das plantas, tá? Os testes de água estamos utilizando da Indusfarma, inclusive é uma ótima marca que a gente conhece, nacional também, assim como a Pocket Weaver é nacional, a Indusfarma também, a gente vai utilizar os testes da Indusfarma, testes de amônia, o teste 6 em 1 para medir GH, KH, enfim. A gente também vai usar o Water Bill da Indusfarma para as bactérias, né, colonizar e incentivar as bactérias a se transformarem assim, e a gente pode utilizar em conjunto também o Stability da Seeking, que são bactérias vivas, enquanto o Water Bill é um incentivador biológico, vai incentivar que essas bactérias continuem assim proliferando, tá? E da parte da suplementação é isso. Para finalizar, a luminária aqui, luminária é muito importante, sem luminária, sem fotossíntese, sem planta viva, né? E aqui a gente está utilizando e estreando a Nor Plus Fresh da Oceantec, que é uma luminária bem legal, ela é de média demanda, ela tem controle de Bluetooth, tem nascer do sol, pôr do sol e tudo mais, e não tem um preço muito salgado. Então é uma luminária bem legal para tocar principalmente essas plantas médias aqui que a gente está colocando aqui nesse aquário, né? Uma planta de altíssima exigência, enfim, são todas plantas de baixa e média exigência e vai tocar muito, muito bem esse aquário, além de iluminar muito bem, como vocês estão vendo aí, né, pessoal? Então a parte de suplementação, tratamento de água é isso, tá? Esse é um resumão de como é que a gente fez o tratamento aqui com os produtos que a gente está mostrando aí para vocês. E só para finalizar, pessoal, a gente já falou a suplementação, né? Como é que a gente está tocando o restante do aquário? Aqui a gente está usando um SAMP, tá? Com muitas mídias meio que gerais, vamos dizer assim. Mídias nanoblocks da Oceantec, mídia nanorings da Oceantec, mais ou menos uns 3 kg, 3, 4 kg de Oceantec aqui, que são mídias de altíssima eficiência, tá? Outra coisa legal também que a gente está utilizando é o termostato da Oceantec aqui, é um termostato de 500 watts, que é mais ou menos a litragem do aquário, um pouquinho menos, para tocar bem aí, são peixes amazônicos que a gente vai colocar, ou peixes que exigem uma temperatura um pouco mais alta, enfim, então a gente vai deixar a temperatura um pouco mais alta. E por fim, além de tudo isso, tá, pessoal, a gente também vai estar utilizando, vocês vão ver aí no final, tá? Uma injeção de CO2, um cilindro de CO2, a gente vai fazer a injeção direta aí, então a gente vai tocar esse aquário com suplementação básica, regulagem de parâmetros, iluminação e também injeção direta de CO2 aqui no aquário. Então, no geral, fazendo um recap aí geral e mais o que a gente está fazendo para tratar a água, é basicamente isso. Vocês estão vendo aí a finalização do aquário, como é que ele ficou e tal. E aqui, agora vocês estão vendo nesse momento, pessoal, as plantas depois de alguns dias, tá? As plantas depois de crescer,
ficarem, já começaram a dar uma estufada, começarem a crescer um pouquinho. Vocês estão vendo que já deu certo aí. Essas plantas que vocês estão vendo já estão aí em torno de 2 a 3 semanas já plantadas, tá? Então com isso vocês já conseguem ver que o resultado já está começando a vir, as plantas estão indo muito bem. E é isso aí, logo menos vamos estar colocando o nosso primeiro peixinho. Bom, pessoal, não se esqueçam, a loja Aquário Monster Shop é uma loja que pode receber, não tem custo nenhum para vocês virem. Se vocês quiserem vir comprar produtos e se vocês quiserem vir também, além de tudo isso, ver esse aquário que a gente está montando, eu vou deixar o endereço da loja aqui na descrição do vídeo para vocês acompanharem. É isso aí e até a próxima!